Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco a partida entre América Mineiro e Bragantino. Assisti o jogo todo, fiz questão para depois vir com o vídeo tarde da noite. E vou dizer para você daqui a pouco por que o Ramon Dias, que com certeza assistiu o jogo, mas o Emiliano Dias, por que eles foram dormir felizes da vida. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha e seguir o canal Vascaíno do Cerrado, beleza? Quero falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Deu uma dica aqui no canal ontem, quem pegou ganhou mais um green. Barcelona venceu, o City venceu e os dois gols saíram aí no jogo do América. Eu ainda fiz essa e fiz uma outra com ambos marcam e um infeliz jogador do América errou o gol nos acréscimos. Mas é isso. Eu vou trazer um outro que eu fiz para amanhã. O Real Madrid vai vencer em cima do Real Madrid ou empate em cima do União Berlim. Arsenal e PSV, botei mais de um gol nesse jogo. Fluminense e Cruzeiro, flu ou empate. Inter de Miami e Toronto, Inter ou empate, deu uma odd de 1,60. Esse é o bilhete que eu deixei feito para amanhã. Se você quiser vir, vem, o link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir ali o cadastro, você fazer, dá um XBET, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, terminou agora há pouco com vitória do Bragantino em cima do América Mineiro, adversário do Vasco, na próxima segunda-feira. E eu vou te falar uma coisa, baseado no que eu vi do América jogar hoje, parece assim, terra arrasada. O time está horroroso. Entrou o tal do Casares, entrou o Benítez, que jogou no Vasco segundo tempo, deu um chute no gol o jogo todinho. Teve um pênalti nos acréscimos de uma bola que ia ser polêmico se esse pênalti é convertido, porque a bola bate na perna do jogador e vai no braço, e o VAR chama e o juiz dá o pênalti, né? E eles erram, bate o pênalti muito mal e toma o segundo gol ali no finalzinho, nos acréscimos. O América hoje mostrou um futebol que eu vou te falar. O Ramon Dias e o Emiliano Dias foram dormir sossegados, porque o Vasco, se o Vasco não ganhar desse time que jogou hoje, lá em Minas Gerais, meu amigo, o Vasco merece ficar na segunda divisão. Então tem que ganhar do Curitiba e tem que ganhar do América pra gente passar, tanto o Santos quanto o Cruzeiro. Ah, futebol é jogado, eu não quero saber, se vira. Botaram o Vasco nessa situação, agora se vira para tirar o Vasco dessa situação. E não tem dois jogos melhores do que esses dois jogos que o Vasco vai ter. O lanterna da competição, que não ganha não sei quantos jogos, tem uns 6 jogos, toma porrada de todo mundo em São Januário, e o América, que hoje praticamente selou o seu rebaixamento. 17 pontos, ele vence hoje com um jogo a menos, a ideia deles era ganhar e ir para 23, ficaram nos 17, e praticamente selaram as possibilidades deles subirem para a primeira divisão com essa derrota em casa. Então o Vasco tem a obrigação de vencer esse futebol medíocre que eu vi hoje. O Vasco tem a obrigação de vencer, tá? Então tá aí sobre o jogo. E ó, uma dúvida que muita gente eu trouxe hoje mais cedo sobre uma provável, várias dúvidas do técnico Ramon Dias, acabei não falando do Payet. Você acha que o Payet já está em condição de ser titular? E aí eu queria te perguntar, quem sai para o Payet entrar? Porque o meio de campo do Vasco, ele é titular e não vai sair de jeito nenhum. É Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Esses três são 3 jogadores que não vão sair do time do Vasco. Ainda mais o Praxedes, com o tanto que ele aumentou de produtividade. É um dos caras que mais desarma nesse meio de campo. Fez gol e tudo mais. Então os 3 não saem. Se você tem os 3 com o Verratti, são 4 jogadores titulares absolutos nesse time. E aí, para completar aí, sobram 2 vagas. 2 vagas. Quem são os concorrentes? Rossi, Peck, Serginho, Sebastião, Marlon Gomes e o Payet. 1, 2, 3, 4, 6 jogadores para 2 vagas. Vamos por eliminação? Sai, Sebastião é reserva. Serginho, Kosovo, reserva. Sobra 4, né? Rossi e Peck vão disputar uma vaga. Sobra uma vaga para 2. Payet ou Marlon Gomes. É mais ou menos isso. Aí você bota ali, a não ser que ele não vai fazer isso, tirar atacante para entrar com o Payet. Como é que você vai fazer para encaixar esse Payet nesse time aí?
tem que tirar o Marlon Gomes, aí entraria o Payet e Peck, ou Payet e Rossi, que aí ficaria para Zé Gabriel, Praxedes e o Paulinho, junto com Payet, Peck e Verratti, ou Payet, Rossi e Verratti. Acho que é assim, né? Acho que seria o ideal por aí, por aí. Aí é um problema que vai ser para o Ramon Dias se virar e resolver. Ó, vou falar em Ramon Dias, quinta-feira, dia do jogo do Vasco, ele vai ser julgado no STJD. Por causa daquela expulsão no jogo contra o Bragantino, jogo de 1-1, que o seu Daronco ferrou com o jogo todinho, prejudicou o Vasco e ainda expulsou o técnico, que depois na coletiva foi pedir desculpa, que disse que na hora ali não viu que ele estava pisando no campo. Só que tem um problema, ele pode pegar até 3 jogos de suspensão. Ele cumpriu um jogo, vamos supor que ele pegue 2 jogos de gancho. Aí, se ele pega 2 jogos de gancho, ele fica de fora do jogo contra o Curitiba em São Januário? Não, ele fica de fora do jogo contra o América. Porque como a punição, o julgamento é na quinta, não tem como ele cumprir essa punição na quinta. Só vai cumprir a partir da sexta-feira. Então ele fica de fora do jogo de segunda. Torcer para ser só esse jogo que ele pegou de suspensão contra o Atlético Mineiro e que ele volte, né, e que não seja prejudicado nem o Vasco. Chega, né? Tá bom, né, CBF? Tá bom, né? O tanto que a gente já foi prejudicado com a arbitragem, e é sobre a arbitragem que eu vou finalizar esse vídeo. Primeiro aquela sacanagem que rolou ontem lá, do gol que o jogador do Corinthians levantou o braço e o VAR veio para dizer que aquilo ali é um movimento natural do corpo, que aí escandalizou a mídia para ver que o VAR no Brasil é sim uma baita de uma putaria, de uma patifaria, e não deram o pênalti pro Grêmio, prejudicando quem? O Vasco, porque o Corinthians estava ali ainda no bolo. E aí o Corinthians ganha um ponto, né? E a gente foi. E olha quem foi o juiz, que é o tal lá do Wilton Pereira. O Wilton Pereira, que é o cara que anulou o gol do Vasco contra o Palmeiras. Daí você vê. E aí a CBF se posicionou, assumiu o erro e puniu tanto o Wilton quanto o responsável do VAR, que é o Emerson Almeida, estão suspensos por tempo indeterminado, né? Bacana. Os caras que erram contra o Vasco, ninguém é suspenso. Aí você tem um campeonato que ajudam o Palmeiras, ajudam o Corinthians, ajudam o Santos, né? O Santos em São Januário, 3 pênaltis claros não marcados. 3 pênaltis claros não marcados para o Vasco. Um foi o Pedro Raul que foi empurrado, que foi um escárnio que a imprensa passou a semana falando do pênalti não dado para o Vasco da Gama. E adivinha o que vai acontecer? O mesmo árbitro que estava no jogo em São Januário, que não chamou o juiz para ver os 3 pênaltis a favor do Vasco, como é que é o nome do cara? Rodrigo D'Alonso, vai estar no VAR no jogo Vasco e Curitiba. Olha só como eles querem sacanear o Vasco. Além de tudo, o juiz que vai apitar a partida, que é o Flávio Rodrigues, é da Federação Paulista. Então você tem um juiz paulista, não sei se ele é da Federação Paulista, mas ele é paulista. Então você tem um juiz paulista, você tem um árbitro de Santa Catarina que ferrou o Vasco contra o Santos no VAR, que vai estar no VAR contra o Curitiba. Quer o que mais para sacanear o Vasco? Quer o que mais? Querem o Vasco na segunda divisão. É o ano que eu falei do Brasileirão em homenagem ao Rei Pelé. Você vê o Santos ser ajudado em São Januário contra o Vasco. Você vai ver o Vasco ser ferrado em vários jogos. E aí você vê o que fizeram ontem em favor do Corinthians. Dá para acreditar na lisura dessa porcaria desse campeonato? Dessa porcaria dessa CBF? Cheia de gente corrupta, bandida? Não dá, né, cara? Não dá para levar futebol brasileiro a sério. A gente tá aqui porque a gente ama futebol, a gente ama o Vasco e a gente ama ser feito de trouxa e de otário. Aí perguntam assim, eu vi jornalistas, né, que aí jornalistas vira debate nos programas de televisão, 1 hora de debate, e eles mostram indignação, mas aquilo ali é tudo porque dá ibope, Daqui a pouco esquece, ninguém fala mais nisso. E aí jornalista falando que, enquanto os clubes, os dirigentes, os presidentes dos clubes não se unirem contra isso, meu amigo, tu tem um rabo preso. Todos os gestores no futebol, com raras exceções, têm o rabo preso com a CBF,
tem um rabo preso com as federações, e por isso que eles não fazem absolutamente nada. Eu lembro de uma vez que o presidente do Atlético Mineiro falou que a justiça, até comum, por causa de uma sacanagem que rolou com relação ao Flamengo, e que ia buscar a justiça, depois, enfim, deram um chá de cala a boca nele, nunca mais ele falou um pio. Um pio. E a CBF, ela persegue clubes que se manifestam, que gestores tentam bater de frente com o sistema. Então é tudo uma sacanagem. Infelizmente é assim que a banda toca nesse país, que eu sempre digo, né? O país para ter gente safada é o tal do Brasil. Mas infelizmente, né? Desejar para você uma noite abençoada. Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.